Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma live aqui da WHG. Hoje tenho o Tony Volpon aqui para falar um pouco do nosso Asset Allocation. A gente vai falar um pouquinho de mercado no final, mas o foco aqui é mais a gente realmente está atualizando a nossa alocação estratégica, cada perfil. A gente fez uma análise bem detalhada, do internacional, acho que mais e mais a gente tem falado para todo mundo, como não, a gente tem focado em internacionalizar os portfólios. A gente decidiu pegar um tempo aqui e realmente fazer uma análise mais profunda e atualizar o nosso Asset Allocation, que a gente normalmente mostra a versão global, que inclui Brasil e internacional. Então, a gente fez uma análise de cada um e aí o agregado dos dois. Então, passar a bola para o Tony falar aqui para vocês um pouco mais sobre cada uma dessas coisas. Bom dia a todo mundo, a gente vai fazer aqui um share screen. Passar um pouquinho. Tá, então aqui a gente só está apresentando o que nós tínhamos da alocação dos diferentes perfis, o perfil que a gente está apresentando, esse perfil estratégico. Então, isso é fruto de um trabalho que a gente fez em termos de tornar essa alocação muito mais prospectiva, olhando, e nós de fato publicamos um Allocation Update dia 29, que a gente mandou para vocês, está explicando um pouquinho a metodologia, mas basicamente o que a gente faz aqui é um trabalho de otimização de carteira, a gente gera expectativa de retornos prospectivos para cada uma dessas classes que a gente está operando nessa alocação. A gente vê a volatilidade esperada de cada uma dessas classes e a correlação entre elas. A gente faz um trabalho de otimização para tentar, para os diferentes perfis que tem, como a gente vai demonstrar nos próximos slides, uma expectativa de retorno, a gente tenta minimizar a volatilidade da carteira como um todo, para maximizar a relação entre retorno e volatilidade, que acreditamos que é a forma pelo qual a gente deve fazer a alocação da carteira estratégica. Tá? Só para pontuar aqui, um minutinho. Tá. Teve duas mudanças mais significativas em termos da alocação otimizada atual em relação ao que nós tínhamos antes. Uma foi a gente diminuiu o que temos em renda fixa como um todo, tá? Na classe de renda fixa, que inclui a renda fixa doméstica e internacional. Então, a gente foi de 40% para 35%. A gente aumentou aquilo que temos em ações em renda variável, de 25% para 30%. E dentro dessas classes fizemos mudanças também. Então, a gente aumentou a alocação para ações internacionais, e a gente também aumentou a alocação em pré-fixado dentro da classe de renda fixa. Rapidamente, a razão pelo qual isso ocorreu dentro da otimização é porque nós estamos num ambiente, a gente tem discutido isso bastante nas várias cartas que a gente tem mandado a vocês, nas nossas análises, estamos num ambiente de alta de juros no Brasil, e quando nós temos ambiente de alta de juros, normalmente o retorno futuro da classe de renda fixa é bastante mais atrativo. À medida que temos uma alta de juros nesse momento em função de uma alta da inflação, se a inflação começar a cair nos próximos anos, e nós acreditamos que isso vai acontecer, normalmente isso deve ser acompanhado por queda de juros. Então, portanto, ter uma alocação maior em renda fixa quando os juros é alto, gera retornos futuros mais atrativos. Então, por isso que a gente está aumentando a alocação especificamente no bucket pré-fixado, porque o segmento pré-fixado normalmente performa melhor nesse ambiente de queda de juros. Pode ser até uma queda de juros gradual, a gente acredita que de fato vai ser gradual, porque a inflação vai permanecer relativamente alta, mas vai cair ao longo do tempo. Tá? O pré-fixado performa melhor historicamente que, por exemplo, títulos ligados à inflação. Por isso que a gente também tem uma queda da alocação da inflação em prol do pré-fixado. E a razão pela qual a gente tem uma alocação maior em ações, especificamente ações internacionais, é que essa alocação acaba descorrelacionando a carteira em relação a risco Brasil. Então, uma coisa que a gente tem enfatizado bastante é a necessidade de buscar diversificação efetiva nas carteiras, alocando mais dos recursos fora do Brasil.
a gente tem esse fenômeno que quando a gente entra em ambientes de crise, como estamos nesse momento aqui no Brasil, todos os ativos brasileiros caem juntos. Então, não tem muito como você buscar uma diversificação efetiva dentro dos mercados brasileiros. Então, em função do fato que a gente já está tendo essa alocação maior em renda fixa nesse momento, aproveitando o fato que está uma classe muito barata, a gente agora procura descorrelacionar a carteira, colocando mais alocação em ações, mas especificamente no segmento internacional, razão pelo qual sobe de 15% para 20%. Tá? Isso aqui é a fronteira eficiente do processo de otimização. Então, a gente está olhando, tentando maximizar o retorno acima do CDI, que a gente está projetando nessas diferentes classes. Isso aqui, obviamente, é a carteira como um todo em relação à volatilidade. Então, os diferentes perfis, a gente busca sempre estar nessa fronteira eficiente para ter esse maior retorno em relação a um dado nível de volatilidade. Pontinho vermelho é do perfil 3, que é o perfil mediano que a gente trabalha aqui junto aos nossos clientes, junto a vocês. Então, isso aqui é a mesma coisa, só que agora a gente está realmente mostrando o que a gente espera de retorno prospectivo para cada perfil, tá? Em relação à alocação que nós estamos sugerindo, que a gente demonstrou no início dessa apresentação, de novo, tudo acima do CDI, gerando volatilidade da carteira como um todo, como a gente tem nessa apresentação aqui, nesse slide. Tá? Então, isso aqui, de novo, a gente também faz alocações táticas, fizemos algumas mudanças táticas em relação a essa alocação estratégica. De novo, a alocação tática visa captar o que a gente vê como movimentos de prazos mais curtos no mercado. Tá? A gente sempre está olhando o mercado de uma maneira interativa o tempo inteiro. E nesse momento o que a gente vê é que a gente vai discutir isso um pouquinho mais, a gente vai mostrar o porquê que a gente tem feito essas mudanças táticas, eu acho que o Andrew vai comentar um pouquinho, mas nesse momento o que a gente vê? A gente está num ambiente global de alta de inflação. A inflação não é um problema somente brasileiro. Dados divulgados ontem, por exemplo, mostram que a inflação nos Estados Unidos está acima de 6% ano sobre ano. Lembrando que a inflação normalmente nos Estados Unidos nos últimos anos tem ficado abaixo de 2%. Essa pressão sobre a inflação e possíveis mudanças da política monetária nos faz querer ter uma alocação menor à renda fixa internacional. Lembrando que, muito diferentemente da renda fixa brasileira, lá fora as taxas de juros estão negativas em termos reais. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, não tem taxa de juros. Muito diferente aqui no Brasil, que a gente também tem um problema de inflação, mas as taxas de juros de mercado já subiram bastante e o Banco Central está subindo a taxa de juros básica, a taxa Selic, enquanto o Federal Reserve nos Estados Unidos, por exemplo, não deve provavelmente começar a fazer isso até meados de 2022. Então, taticamente, a gente diminui a alocação em renda fixa internacional, que tem, de fato, como a gente vai demonstrar nos próximos slides, tem tido um retorno negativo, e a gente aproveita o fato que a gente tem essa alta de taxa de juros no Brasil para aumentar a alocação tática no segmento pós-fixado, já que a gente prevê que a taxa Selic deve chegar a pelo menos 10,5%, entre 10% e 11% nesse ciclo de alta do Banco Central. Ao mesmo tempo, em função desses mesmos fatores, a gente tem uma alocação tática menor no segmento de renda variável, porque a gente acredita, na medida que esse ajuste de juros nos Estados Unidos, que deve ocorrer nos próximos meses, esse ajuste à inflação, pode, de fato, negativamente impactar o nível das bolsas internacionais, inclusive nos Estados Unidos. Elas subiram bastante, muito diferente da Bolsa Brasileira, que tem tido um dos piores performances das bolsas globais, as bolsas americanas tiveram as melhores, e a gente acha que a gente está num período, nos próximos meses, a gente está num período possivelmente complicado para as bolsas americanas em função dessa questão da inflação. Só para deixar claro, a coluna SAA é o estratégico, que o Tony mostrou nas páginas anteriores, e o TAA é o tático, o que a gente está over ou under em cada categoria, e algumas dessas, o atual, a gente já estava assim antes, tá? Só para esclarecer, o que a gente está mudando aqui é mais a coluna do estratégico, então por isso, de vez em quando o tático muda o que a gente está ou não está, mas o pré, por exemplo, a gente já estava em 10%, não está mudando isso,
Ações internacionais a gente já estava em 15%, não está mudando isso, mas estamos aproveitando, já que a gente está mudando o estratégico, para repensar, né, algumas categorias. Então, sim, a gente aumentou o pós-fixado e diminuiu a renda fixa internacional. E, de propósito, a gente está under em ações internacionais, a gente fala mais um pouco daqui a pouco. Agora, eu acho só para fazer um comentário aqui, né, do que está acontecendo nas bolsas no mundo, né? Obviamente, os Estados Unidos tem sido excepcional de novo esse ano, né, que foi um ano de reabertura, crescimento muito forte no mundo. Normalmente, os Estados Unidos vai bem em períodos de crise, né, contra o mundo, que nem ano passado, que é normal. Só que esse ano, que era um ano de commodities e de cíclicos indo bem, muitos esperavam que mercados emergentes iam outperformar, e tem sido muito pelo contrário, né, com China e Brasil, né, sendo os piores mercados do mundo, e os Estados Unidos, de novo, liderado por tecnologia, sendo o melhor mercado do mundo. O problema é que o valuation está ficando muito esticado nos Estados Unidos, né, olhando versus o histórico, o PI não tem sido tão alto desde, né, a bolha de tecnologia. Eu acho que fica um pouco confuso de vez em quando, que o PI estava muito alto ano passado, mas porque o denominador, o I, né, o lucro das empresas, estava muito deprimido. Então, isso é normal, o mercado conseguia olhar além dessa distorção de lucro, vamos chamar assim, mas na medida que a economia está normalizando, o PI deveria voltar a um padrão mais normal. Isso não está acontecendo, está se mantendo num nível super alto, isso com a taxa de juros, né, começando a normalizar, né, que nem o Tony falou, né, começando, o mercado está precificando quase 3 altas, né, do Fed próximo ano. Então, acho que, né, um mini movimento do que aconteceu no Brasil, com juros subindo, né, nos Estados Unidos hoje você tem 0 custo de oportunidade, então você deveria comprar ações, mas se você puder começar a ter um juro razoável, né, para complementar a sua alocação, de repente esse múltiplo não é tão sustentável para ações. Então, a gente está um pouco preocupado. Esse é o primeiro ponto, mas também na linha de que as coisas estão meio que aquecendo demais na economia americana, né? Você vê essa inflação, que o Tony já vai comentar, mas também você vê preço de Bitcoin, né? Está uma exuberância muito grande no mercado, e o Fed, eu acho que está começando a ficar preocupado. Ontem o Biden chamou, né, uma reunião com a mídia para falar na televisão sobre inflação e como que ele quer combater isso. Isso virou a prioridade número 1 do governo. Então é muito diferente do período que a gente viveu no pós-Lehman, né, por 12 anos, onde todos os banqueiros centrais e presidentes, todo mundo estava querendo combater deflação, estava querendo normalizar a inflação, que o Antônio falou, a meta do Banco Central americano é 2%, estava com uma dificuldade de entregar 2%, e agora, rapidamente, a gente foi para o outro lado, e isso, né, é um risco para o mercado de ações. Eu queria mostrar aqui, né, vocês podem ver o gráfico do MEI, inflação nos Estados Unidos, né, impressionante, né, que a gente vê uma inflação de 6% nos Estados Unidos, né, e também, quando a gente vê também o lucro da inflação também subindo, ao redor de 4%. A gente acredita que nesse ambiente, né, que de surpresas inflacionárias, teto de inflação realmente coloca, como o Andrew falou, vários desafios ao nível atual de valorização da Bolsa Americana, apesar que a economia americana está indo muito bem, né, mas aquela história, está indo, de repente, bem demais, né, e vai ter que ter alguma correção de rota em termos da política monetária que pode, de fato, gerar mais volatilidade nesses segmentos de renda fixa. No gráfico à direita também, que vocês podem ver que o retorno já tem sido bastante negativo no segmento de renda fixa dos Estados Unidos, tá? Onde e também europeu, né? Porque você tem esse ambiente de inflação em alta, com taxa de juros negativos muito baixos, né? Taxa de juros real negativos, nominais muito baixos, tá? Então, é um segmento hoje que não oferece nenhuma proteção a qualquer mudança eventual de postura de política monetária ou continuidade dessa inflação mais alta entrando em 2022. Hoje a gente ainda vê valor mesmo, né, e tem tido um retorno bastante positivo, no segmento de China, né, da renda fixa chinesa, que é um dos poucos países que ainda oferece uma taxa de juros positivas. Então, portanto, lá os retornos têm sido bastante positivos, né, tem caído ao longo do tempo, mas ainda bastante positivos, ao redor de 10%, e também nos títulos ligados, né, à inflação, que buscam proteção da inflação nos Estados Unidos, em função, né, dessa inflação alta que a gente tem tido
nesses últimos meses. Então, isso aqui é um pouquinho a razão pelo qual também a gente tem adotado, do ponto de vista tático, uma postura mais underweight em termos do segmento de renda fixa internacional. Quer complementar alguma coisa? Não, acho que aqui ilustra bem, né? Acho que talvez é um pouco contraintuitivo para quem não é do mercado, que na última década e pouco, quando a economia real dos Estados Unidos estava mais fraco, né, o PIB não estava crescendo assim num nível muito, muito forte, você sempre tinha o Fed lá, ou o governo federal, para ajudar com estímulo quando precisava. Então, isso acabou sendo muito bom para ativos, e não necessariamente tão bom para, por exemplo, salários, né, e a economia real. Agora está meio contrário, o salário está muito forte, né, a economia real está muito pujante, só que isso para o mercado que olha para frente começa a virar um problema, porque o mercado começa a falar, poxa, eu acho que o governo não vai fazer aquela próxima rodada de estímulo gigante que tem tido sempre, e nem o Banco Central. Na verdade, o Banco Central está na outra ponta de querer dar uma acalmada na economia. Então, para preço de ativo, isso não é necessariamente bom, que está olhando para frente, pensando na próxima derivada para a economia. Aqui no caso brasileiro, como, de novo, o caso brasileiro é quase oposto, também uma inflação muito alta, mas, de fato, a gente já teve um grande ajuste nas taxas de juros nesse ano como um todo. Então, de fato, o segmento de renda fixa tem performado muito mal no Brasil, mas o nosso mercado é extremamente cíclico, né? A gente vê isso historicamente. Então, você tem ciclos de alta e baixas de juros, e quando o juro sobe muito, o que acaba acontecendo é que o retorno futuro do segmento de renda fixa é alto. Porque o juros sobe, eventualmente o Banco Central aperta bastante a política monetária, a inflação começa a cair, e na medida que a inflação começa a cair, os juros começam a cair também. Então, realmente o segmento, dado o nível de juros que a gente tem, uma taxa de Selic sendo precificada quase a 14%, como vocês podem ver no gráfico à direita, a gente não acredita que a Selic vai ter que atingir nesses patamares, já tem uma expectativa menor de juros, tá? Mas muito importante, isso está começando a ser precificado no mercado, é o fato que em algum momento você vai ter eventualmente uma queda de juros, né? Você pode ver no gráfico que a gente espera de fato que no final de 2022 já começa a ter uma queda da taxa Selic, o mercado está começando a precificar isso, o Focus, que é aquela pesquisa que o Banco Central faz, ainda não, ainda tem uma taxa basicamente estável, entrando em 2023. Então, o segmento fica atrativo na medida que a gente vislumbra eventualmente uma queda da inflação, que vai ser bastante lento, porque a gente sabe que a inflação no Brasil tem muito efeito inercial, quando ela fica muito alta, ela cai bem, bem devagar, a gente viu isso, por exemplo, em 2016, mas na medida que ela começa a cair, o segmento de renda fixa começa a performar melhor. Eu acho que nas últimas semanas, essa linha aí da esquerda, CDI, é onde que o mercado projeta que o Banco Central vai levar os juros no próximo ano. E no auge ali do pessimismo, semana passada, retrasada, chegou a 14%, e eu acho que foi meio que um teto. O mercado, daí meio que não passou, conseguiu estabilizar lá, agora está voltando mais em linha, a curva até inverteu, então fala, até se chegar num patamar desse vai ser por muito pouco tempo, e o mercado acho que está convergindo mais para uma ideia que 12 é o teto da onde iria os juros, que além disso começa a ser tão ruim para a economia que a inflação, a expectativa de inflação começa a cair, então começa a ser contraprodutivo fazer uma coisa dessas. Então, eu acho que isso é o lado copo meio cheio, e também o outro lado do copo meio cheio é que essa PEC dos precatórios parece que vai dar certo, que os senadores estão entendendo que a alternativa é ainda pior, e isso talvez bota uma régua final nesse meio que trem fantasma do fiscal, que toda semana tinha um capítulo novo, uma surpresinha nova. Uma nova ideia heterodoxa. Então, acho que se a gente conseguir falar, tudo bem, foi ruim, mas até que no final das contas, no big picture aí, o governo consegue acomodar isso, a receita tem sido melhor. Claro que a gente não gosta não gosta de mudar a regra do jogo, mas em termos objetivos não é tão ruim assim, e consegue ir para outro assunto, e parar de falar do fiscal. Acho que talvez já dá uma acalmada no mercado, e que a gente tem uma visão, acho que China tem dado umas notícias positivas aqui na margem, que talvez eles estão ficando mais preocupados com a situação lá imobiliária, então talvez dá uma estabilizada em commodities também.
eu acho que talvez é um ambiente, né, menos ruim aqui para frente no Brasil, e aí tem toda a discussão de terceira via e tudo, que é a outra live inteira, então a gente vai deixar por aqui os comentários, se você quiser. Então, isso aqui passa, eu acho assim, passa um pouquinho, né, pela nossa cabeça em função de alguma desses calls táticos que a gente tem na carteira, tá, nesse momento, nos diferentes perfis. Então, aqui a gente mostra todos os perfis, né, com os calls táticos e o novo estratégico, né, que a gente explicou um pouquinho também. Tá? No começo da apresentação a gente mostrou só o estratégico, aí depois focou no perfil 3, que é esse do meio, só para não ficar número demais, né, mas aqui é a página nova para quem está acostumado, né, a ter essas apresentações com seus bankers e tal. Essa aqui são os nossos novos números na alocação estratégica, tático e o atual. Então, essa foi a ideia aqui da live, né, de mostrar tudo isso para, né, qualquer dúvidas, né, podem perguntar para a gente. E aí também a gente fez, né, a internacional, a gente também fez parte dessa. Então, parte disso para vocês que têm alocação internacional, ou somente tem alocação internacional, a gente fez o mesmo exercício aqui também de otimização, também com os calls táticos, expressando alguma dessas visões de mercado que a gente tem. Então, também passando por esse mesmo processo de otimização de carteira, sempre buscando maximizar, né, o retorno dado um determinado nível de risco. Acho que é isso, né? Então, isso aqui é o asset allocation para alguém que fala, eu tenho $100 lá fora, quero que você me ajude a alocar isso. Isso seria como a gente olharia a alocação só para o dinheiro lá fora. A página anterior é o agregado, para alguém que pode ter dinheiro aqui ou lá fora, aí dá para conversar sobre o câmbio, né, cada um pouco, né, customizado, mas aqui só para, né, atualizar, acho que é a primeira vez que a gente apresenta isso formalmente, talvez alguns já tenham tido conversas, né, com os bankers, mas acho que só para anunciar aqui para todos qual que é a alocação nova baseada nesses estudos do Tony. A gente tentou botar só o output aqui, né, o que são os números, mas o Tony fez uma análise super extensa para alguém que tem interesse em entender melhor todas as premissas e tal. A gente, né, tem uma versão muito mais técnica aqui para quem tiver interesse. Toda a metodologia que a gente está utilizando nesse momento realmente são pontos, né, vamos dizer, tecnologia de ponta em termos da indústria, né, de fazer essa otimização de carteira. A gente também procura, né, a gente faz stress test de cenários, a gente faz backtest da carteira, ver como as carteiras performaram durante diferentes momentos de crise. A gente sempre pensa em tornar essas carteiras bastante robustas, apesar que a gente tem que trabalhar com cenários modais, né, o que deve acontecer nos próximos anos. A gente realmente vê como a carteira vai performar se esses cenários de fato não forem tão positivos, né, ou não forem exatamente o que a gente está achando que eles serão. Né? Então, todo esse processo está por trás desses números e, de novo, a gente fica aqui, né, estaremos bastante felizes em explicar essa metodologia para quem se interessar. É só entrar em contato com a gente via seus bankers, né, e a gente pode explicar bastante mais como a gente chega nesses números. Então, acho que é isso, né, Andrew? É isso. Muito obrigado pelo seu tempo e estamos aqui à disposição, qualquer dúvida. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos.